A palavra e a oração do Bispo Gilmar Alves. Olá, meus amigos. Na palavra de hoje, vamos falar sobre hierarquia, a hierarquia divina. Inicialmente, em João capítulo 1, versículo 1 diz, João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João capítulo 14, versículo 6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E mediante o poder do Espírito Santo, Jesus ressuscitou dentre os mortos e assim foi vindicado como verdadeiro Messias e Filho de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, lemos que, segundo o Espírito de santificação, o Espírito Santo, Cristo Jesus foi declarado Filho de Deus com poder. E em Romanos capítulo 8, versículo 11, que o Espírito ressuscitou dos mortos a Jesus. Assim como Jesus dependia do Espírito Santo para a sua ressurreição dentre os mortos, assim também os crentes dependem do Espírito para a vida espiritual agora e para a ressurreição corporal no porvir. Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11. Por que nós lemos essas passagens na Bíblia Sagrada? Primeiro em João capítulo 1, versículo 1, depois João capítulo 14, versículo 6 e lemos aqui algumas passagens em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, Romanos capítulo 8, versículo 11 e Romanos capítulos 10 e versículos 11. Para dizer para você, querido amigo, querido ouvinte, querido irmão, que existe uma hierarquia em todas as coisas, principalmente no reino de Deus. Então, às vezes, as coisas não estão acontecendo de uma devida forma na sua vida porque você não está sabendo usar os elementos corretos. Por exemplo, numa oração, depois dessa palavra que nós lemos na Bíblia Sagrada, como que você deve fazer uma oração? Primeiro, você deve pedir ao Espírito Santo que leve a sua oração até a Jesus Cristo. Porque em João capítulo 14, versículo 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai que é Deus, a não ser por Jesus Cristo. Então, na sua oração, você tem que pedir Espírito Santo, Jesus Cristo, para depois Jesus Cristo interceder e levar esta oração para Deus. Então vejam que no reino de Deus existe uma hierarquia. Como existe uma hierarquia também na igreja que você frequenta. Como existe uma hierarquia no trabalho onde você participa, onde você está empregado. E em diversas camadas, em diversas sociedades, existe a hierarquia. Então, o que você tem que fazer? É se manter dentro dessa hierarquia para que as coisas comecem a funcionar bem na sua vida. Então, pense nisso. Pense que na sua igreja existe o membro, existe o obreiro, existem o diácono, existe o presbítero, existe o pastor. E todas estas pessoas são dignas de respeito. É uma hierarquia constituída dentro da obra de Deus. Você quer ver um exemplo que está na Bíblia Sagrada? Eu vou dizer para você. Em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7, 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7, diz a seguinte história. Preste atenção. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo,
E eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Então, veja o que Davi falou para Abissai aqui. Estava ali Saul dormindo, e Abissai queria ali cravar sua lança, queria matar a Saul. Mas Davi disse assim a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Então, este aqui é um exemplo, meu amigo, minha amiga, de que há uma hierarquia divina. Em todas as coisas há uma hierarquia. Porém, hoje as pessoas não estão dando o devido respeito, nem mesmo a Deus, nem mesmo a Jesus Cristo, muito menos ao Espírito Santo e até mesmo à obra do Senhor. Observem que as pessoas hoje não têm mais temor. As pessoas falam de pastores, as pessoas falam das pessoas de Deus como se estivessem falando de pessoas comuns. Pense nisso e reflita a respeito desta palavra. Que Deus abençoe. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, no momento desta oração, eu quero dizer que eu preciso de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo que fez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurgir dos mortos. Eu invoco o Teu santo nome, Espírito Santo, que ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, através da sua ressurreição, Espírito Santo, está hoje assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Abre a mente, meu Pai, o raciocínio das pessoas que ouvem esta palavra, para que elas possam, durante o decorrer das suas vidas, não virem a perder o respeito pela hierarquia divina, que é o Pai, Deus, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Toma-nos em Tuas mãos neste momento, Espírito Santo. Apodera-te de todas as pessoas que ouvem esta oração e derrama das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém, e graças a Deus através do Espírito Santo.